Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para aqueles que estiverem chegando aqui agora sentirem afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem acharem conveniente, benéfico e válido. Não se esqueçam de dar uma olhada na descrição do vídeo, há informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha para agendamentos de leituras particulares. Ou seja, além do trabalho em que atuo aqui, referente às coletivas, também realizo leitura na sua energia. Para quem sentir afinidade com a minha energia, com a minha forma de oracular, entre em contato através da descrição, pois há um link direto para que vocês possam falar comigo, ok? Tem também um link para que vocês possam realizar a doação para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que por conta das enchentes e chuvas estão passando por um momento de necessidade. Se vocês estão assistindo esse vídeo no momento que estou gravando, eles ainda estão precisando dessa força. Para aqueles que sentiram afinidade com essa causa, sentirem no seu coração que devem realizá-lo e ainda não conhecem uma forma segura de doar, essa é uma forma segura para que vocês possam realizá-lo, ok? Também recomendo muito, falando sobre forma segura, recomendo o canal Exu e seus Encantos, ok? Ele é comandado pelo Alexandro, fica aqui mesmo na plataforma. Ele fala sobre espiritualidade como um todo no que se refere à matriz africana, principalmente sobre entidades. Então, para quem gostar dessa temática, tiver dúvidas referente ao processo com Exus, Pombagiras, ele tem grande conhecimento, vai se sentir muito afinizado e feliz em compartilhar esse conhecimento com vocês através de vídeo, inclusive. Nesse momento ele aceita, tá? Disponibilidade de perguntas, ele aceita que vocês possam fazer indicação de temáticas para que ele possa falar sobre o assunto. Ele faz isso de uma maneira muito segura, muito válida, sólida, humilde e com muito conhecimento. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa acessar esse canal também. Tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo dele. Então, dito tudo isso, venho aqui com a carta número 26 do Lenormand, continuando a nossa caminhada Lenormand, a carta dos livros. Como sempre falo, eu venho com dois decks que têm uma temática, uma imagem mais simplista, sendo que esse aqui eu trago porque geralmente em algumas lâminas ele vem com uma segunda possibilidade de análise, que você pode decidir por substituir ou então manter ambas, como é o caso, tá? Eu prefiro manter ambas para ter uma melhor experiência e possibilidade de análise em relação à tiragem. Esse aqui, né, é um deck que vem com elementos que muitas vezes podem ser considerados para enriquecer a sua tiragem. E aqui temos o Afrodite Lenormand, que eu chamo de deck temático, ok? Carta do livro, muitas vezes vocês podem considerar que fala sobre um segredo, tá? Algo que possa vir a ser revelado, algo que ainda não foi revelado, algo que se guarda a sete chaves. Pode falar sobre histórias ainda não lidas, não descobertas ainda, ou que estão para serem descobertas, ou até, dependendo da oportunidade, como por exemplo esse caso aqui, nós já podemos ver como algo recentemente revelado ou algo que já está se descobrindo, conhecendo. De maneira geral, fala sobre um convite a conhecer determinada coisa, ou sobre algo que está para ser descoberto, tá? Carta dos livros pode falar sobre alguém, vamos supor, por exemplo, alguém que analisa muito, isso vem muito, tá? Nas minhas tiragens. Consulente perguntando por que fulano de tal não se revela, não revela os sentimentos. E muitas vezes vem a carta dos livros, que muitas vezes para mim, naquele contexto, representa que o consulente está sendo analisado, ele está sendo estudado. O fulano sobre o qual o consulente quer saber está analisando, estudando, vendo o histórico. Não atribua a carta dos livros diretamente à condição de internet, mas pode ser que ele esteja tentando descobrir um histórico através da internet para ver como que o consulente se comporta, quer descobrir se o consulente já tem algum contexto, já tem algum relacionamento. Fala sobre a vida, história. Então a pessoa quer ter uma base de conhecimento para depois vir e formalizar algum tipo de ação. Contar para o consulente o seu interesse ou se quer se aproximar. A carta do livro pode falar também sobre algo, né? Escrituras, algo que fica, né, oficializado,
coisas que são passadas no papel, então pode caracterizar, dependendo da carta que circundar, que estiver acompanhando, pode categorizar um casamento sendo realizado, uma formalização de um contrato. Não tem aquela coisa? Algo que foi firmado em contrato, tem uma, uma velha máxima que fala sobre isso. O que está escrito é alguma coisa desse tipo. Quem souber e quiser deixar aqui nos comentários, agora eu esqueci dessa velha máxima. Mas faz sentido em relação a essa condição, né? Basicamente, o que é acordado, o que é escrito, não sai caro. Aquilo que é escrito é mais garantido. É algo nesse sentido. Quem souber a frase específica, deixa nos comentários, tá? Então, basicamente, o livro ele fala sobre tudo aquilo que pode ser sedimentado, tá? Aquilo que pode ser construído. Agora, é claro que dependendo da lâmina que estiver próxima, pode falar sobre uma história esquecida, uma história que se quer esquecer, uma história que alguém quer destruir. Então, pode até falar, infelizmente eu já vi um caso assim, que tinha alguém querendo destruir a história do consulente com fulano de tal. Agora, eu acho que foi o livro, a foice e o urso. O livro, a foice e o urso. Era uma pessoa que, por ciúme, por inveja, por querer aquele contexto, por querer vivenciar aquela situação e, óbvio, não conseguia ter a mesma história, queria cortar, podar essa relação, finalizar, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, mais prático. A carta da carta e a carta do livro, tá? Vou colocar aquele mesmo exemplo, né? Por que que não há comunicação, tá? Ou seja, vou recapitular. Vai haver a comunicação de fulano de tal com ciclano? Aqui eu vejo que a comunicação virá. Mas ainda precisa haver uma história a se encerrar, precisa haver uma história a ser analisada, perspectivas a serem apresentadas, precisa haver um estudo, um conhecimento de área antes, o conhecimento da causa antes, o conhecimento da circunstância antes de alguém, para poder se aproximar ou se comunicar com o consulente. Tá? A gente pode falar também sobre uma comunicação que pode estar sendo interrompida por algum fator, tá? Principalmente se vier acompanhada da carta da foice. E aí eu tirarei uma carta para clarificação para entender por que está sendo interrompida. Porque por si só essas duas cartas falam sobre alguma interrupção, uma história que está sendo fechada, algo que está sendo rompido, que está sendo concluído de certa forma, talvez até de uma maneira forçada, mas não se compreende por quê. Qual é o fator finalidade, tá? Qual é a natureza daquela interrupção? Então, muitas vezes vai precisar de uma carta de clarificação para poder entender o porquê que isso está acontecendo. Mas, de maneira geral, eu verei aqui, né, como eu apresentei anteriormente, que essa comunicação pode vir sim. Mas, no momento, algo está sendo concretizado, algo está sendo descoberto, alguém está tentando analisar alguma coisa. Nessa perspectiva, mesmo assim, eu tiraria uma terceira carta, para poder entender o que está acontecendo. Olha aqui. Talvez alguém não esteja se comunicando porque está esperando um encerramento. Pode estar esperando um encerramento, vamos supor, o consulente pergunta por que a pessoa não entra em contato, tá? Talvez essa pessoa não entre em contato porque ela está esperando uma história ser encerrada, por consulente ser encerrada com algum contexto, do consulente com algum contexto. Pode ser que tenha uma história que tenha que ser averiguada ainda em relação ao consulente. Pode ser que tenha algo impedindo, né, essa comunicação. Alguém que foi lá e contou histórias que podem não ser verídicas. Então, com essa carta do livro, pode ser que alguém esteja inventando também uma história. Tudo vai ter a ver com a sua intuição. Se você quiser, você pode tirar uma carta de clarificação para entender aonde que essa história se encaixa. É uma invenção? É algo ilusório? É algo que está sendo inventado por ciúme? E aí, vamos supor, contexto A não quer que o contexto B se aproxime de contexto C. Então, contexto A se aproveita ou finge, manipula uma história ou inventa uma história negativa para que o contexto C e o contexto B não se unam. Então, essa é só uma das perspectivas que a gente pode tirar, gente.
Tem muitas formas de análise, por isso que eu falo, 3 cartas muitas vezes podem vir com diversas interpretações. Essa foi a primeira. Como eu falo para vocês, a primeira interpretação que a gente tem, desde que ela não seja baseada no nosso próprio ego, em traumas nosso, e eu até vou falar sobre isso agora, automaticamente você pode confiar, porque é a sua intuição. Então a primeira mensagem que vem é a mensagem que você deve considerar. Tá? Então vocês têm que ter cuidado para vocês não projetarem, para vocês que estão iniciando, se vocês tiverem curas ainda a serem realizadas, por exemplo, em relação emocional, tentem fazer com que isso não se projete nas cartas, porque senão vocês vão interpretar de acordo com a sua análise e visão sobre relacionamentos, por exemplo. Vamos supor que você já passou por muitos processos de traição. Para você, tudo tem a ver com ciúme, traição, abandono, uma imagem muito negativa de relacionamentos. E aí você pode projetar em cartas que podem atribuir uma leitura totalmente positiva para o consulente, vocês vão colocar uma desonra, vão colocar traição aonde não há. Então, façam o possível para se desprender, se desvincular da energia naquele momento. Desligar a sua emoção, desligar o que você tem de contexto, de conhecimento sobre o assunto para poder passar aquilo que a espiritualidade e as cartas revelam. E aí que a sua intuição entra. Para quem acompanhou o meu canal aqui no início, eu lutava muito com as cartas. Durante o vídeo, eu ficava confrontando. Porque eu apresentava uma tiragem, né? Eu conseguia fazer a separação da mensagem espiritual para o que eu acreditava, mas eu não conseguia fazer a desassociação emocional. Então eu ficava irritado com aquele contexto que era apresentado ali, porque eu não acreditava naquilo. E eu me sentia obrigado a passar aquela mensagem. Nunca mascarei uma mensagem. Mas eu confrontava. Então esse confronto também não é positivo, é nocivo. Você deve ser um profissional. Se ater à questão da intuição. Vocês têm que ter um conhecimento de base referente aos símbolos, mas não podem ter, por exemplo, o tema não pode ser algo que você tem como sendo algo nocivo e aí você projeta para o consulente como sendo algo totalmente nocivo também. Vocês entendem? Se você não acredita em relacionamento e uma pessoa te procura e você se disponibiliza a fazer uma tiragem da área romântica, você não pode projetar no consulente aquele seu trauma. E olha o link que eu fiz aqui durante o processo da conversa que eu estou tendo com vocês. Aqui podemos falar também sobre traumas, histórias ainda não finalizadas no sentido de cura. Traumas, histórias negativas. Tá vendo como esse livro aqui está fechado? Você insiste em fechar uma história sem concretizar, sem colocar um ponto final ou sem corrigir, né? Ou pelo menos dar um final diferente para aquele contexto. Então, esse livro ele pode também apresentar pessoas que se negam, né, que estão na negação e se negam a fazer curas, se negam a reconstruir histórias, se negam a ressignificar, se negam a consertar ou pelo menos a corrigir algo que está na sua história, está na sua vida. Então, o livro ele pode falar também sobre não só a sua vivência, mas como a vivência de outros. Não existem bruxas, não existem pessoas que deixam, né, a sua memória registrada em livros. O livro pode falar sobre memórias. Memórias boas e memórias não tão boas assim para a pessoa que tira, né? E aí, nesse caso, eu estou exemplificando para a pessoa que está tirando. Você pode vir a confundir, né? A carta do livro também pode representar essas pessoas que projetam suas histórias na vida do consulente. Você não pode fazer isso. Então, de maneira geral, os livros eles falam sobre tudo isso que eu apresentei aqui, tá? Tem, é óbvio, muitas outras possibilidades de interpretação em relação aos livros, né? Pode falar sobre uma abordagem fictícia, sobre uma história enganosa, como eu já apresentei para vocês anteriormente, dentre muitos outros fatores. Mas se eu ficar aqui falando, eu vou usar a tarde toda, a noite toda, e ainda não vou conseguir alcançar a dimensão da particularidade, peculiaridade e grandeza de sinônimos e possibilidades que cada símbolo possa apresentar. Então, eu convido vocês aqui que se sentirem à vontade, quiserem fazer esse compartilhamento e troca comigo, para aqueles que estão iniciando, para aqueles que muito humildemente têm muitos anos de estrada na cartomancia, mas vêm aqui para tentar, né, assimilar e atrelar algo para a sua energia, para o seu contexto, para a sua vivência também, né? Se você quiser fazer essa troca, deixa aqui nos comentários a sua perspectiva em relação aos livros que eu não tiver apresentado aqui,
ok? Se vocês também nunca tiveram ouvido falar de todos esses fatores, pode deixar aqui nos comentários também. Eu fico muito feliz, inclusive, quando as pessoas dizem que o meu vídeo, né, o meu conteúdo, a minha temática, a minha vivência aqui apresentada, agrega para o seu conhecimento. Tem muitas pessoas que não deixam nos comentários mas comunicam comigo no privado. E eu fico extremamente honrado, extremamente feliz. Até porque eu já falei para vocês inúmeras vezes que eu não me considero como sendo uma pessoa muito didática. Eu não sou uma pessoa, não é que eu não seja didático, mas eu não me considero como uma pessoa boa em lecionar, repassar conhecimento. Eu me considero uma pessoa até de boa expressão, uma pessoa que sabe se comunicar, mas expressividade no que se refere a ensino, eu considero que eu sou defasado, eu tenho algum tipo de deficiência, mas pelo que eu consigo enxergar, pelas movimentações aqui do canal, pelos inscritos, pelas curtidas, pelas pessoas que vêm me buscar, eu estou fazendo um bom trabalho. E eu sou muito grato por isso. Estou muito feliz com essa oportunidade, ok? Então, se você se sentir feliz de também compartilhar nos comentários sua opinião sobre as cartas, fiquem à vontade. Agradeço por quem está até aqui comigo. Espero nos encontrarmos novamente por aqui. Beijão, até o próximo encontro. Valeu, fui.